Olá, eu me chamo Guilherme Puchalski Teixeira e sou sócio da área de Direito Empresarial da Garrasta Azul Advogados. Hoje falaremos sobre o que é uma franquia e as vantagens de ser um franqueado ou franqueador. Desde logo eu já convoco vocês a se interarem sobre as novidades do escritório, inscrevendo-se no nosso canal no YouTube, Garrasta Azul Advogados. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma visão geral sobre a franquia enquanto negócio. O setor de franquias no Brasil apresentou no primeiro semestre de 2017 um crescimento de 8%. Significa que em um período de crise e de recessão, nos últimos 2 anos, este é um setor, é uma atividade que vem em vertiginoso crescimento, na média de 6 a 8% ao ano. Para que se tenha uma ideia, no primeiro semestre de 2018, o faturamento do setor de franquias no país foi de 74 bilhões de reais. O interessante disso tudo é ver que este é um setor da economia que ele vem sendo impulsionado tanto do ponto de vista do franqueador, que é o titular da marca e do know-how, como do ponto de vista dos franqueados, que aderem ao sistema e abrem as suas unidades próprias. Agora, como em qualquer outro negócio, tem que ser tomadas as devidas precauções, tanto do ponto de vista administrativo, financeiro, como do ponto de vista jurídico. Um outro aspecto muito interessante do sistema de franquia é o seguinte: ele permite a realização daquele sonho de ser empreendedor e permite isso de forma facilitada, na medida em que o modelo de negócio já foi pensado, já foi testado e deve ser um modelo de sucesso. Mas, afinal de contas, o que é uma franquia? O que é o contrato de franquia? Quais são os seus elementos principais? Qual o papel e a função do franqueador e do franqueado? Qual a vantagem de ser o franqueador e a vantagem de ser franqueado? Esses e outros temas nós vamos aprofundar agora um pouco mais na nossa conversa. O contrato de franquia foi inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos. A bem da verdade, como outros tantos contratos empresariais, ele é fruto da criatividade dos empresários. Nós tivemos um primeiro case de sucesso, que foi o case do McDonald's, né, lá pela década de 50, onde ele foi ainda à margem de uma legislação específica, estruturando e desenvolvendo as franquias ao redor do mundo. A atividade no Brasil foi regulamentada no ano de 1994, pela Lei 8955. Mesmo que antes disso já estivessem ocorrendo algumas franquias, a partir da promulgação dessa lei é que se teve segurança jurídica para se empreender. Mas qual a definição que nós podemos dar à franquia? Franquia, na verdade, é um contrato. Como todo contrato, ele é bilateral, envolve duas partes. De um lado, o franqueador, que pode ser pessoa física ou jurídica, que cede o uso de uma marca para quem? Para, do outro lado, um franqueador, que vai então fazer uso da marca, da autorização dessa venda de bens ou de serviços, mediante uma remuneração que são os chamados royalties. Além disso, esse contrato afasta a configuração de uma relação empregatícia, na medida em que nós estamos em uma relação entre empresários. Esta relação, para que seja frutífera para os dois lados, ela tem que ser pautada pelo princípio da cooperação. Ela tem que ser desenvolvida em regime de colaboração, em uma lógica de ganha-ganha, né? Quanto mais fatura o franqueado, mais royalties ganha o franqueador. Ao longo dos anos, a relação comercial de franquia, que os americanos chamam de franchising, ela tem se demonstrado, tem se revelado uma ferramenta muito importante para a expansão de negócios, especialmente pelo fato de que o franqueador consegue abrir unidades franqueadas, com muito mais agilidade e com menos investimento, e de outro lado, o franqueado ele não precisa construir uma marca, desenvolver uma marca
e se quer desenvolver o know-how desse negócio, que já vai ser transmitido pelo franqueado. É importante referir que qualquer dos dois polos pode atuar como pessoa física ou em sociedade, né? Constituindo a sociedade, se tem a facilidade de dividir esse investimento e também dividir competências. Aquela pessoa que entende do negócio, mas não entende de gestão, pode achar um sócio que entende de gestão. Do ponto de vista do franqueador, ele tem uma ótima ferramenta de expansão dos seus negócios, estão conseguindo com agilidade abrir unidades do seu negócio. Ele tem uma vantagem de redução de risco. Por quê? Porque ele não vai investir do próprio bolso em cada uma dessas unidades. Esse investimento vai ser feito pelos franqueados e, por fim, ele tem uma multiplicação dos seus canais de venda, onde ele vai receber remuneração via royalties pelas vendas de cada unidade franqueada. Essa multiplicação crescente de unidades franqueadas possibilita a consolidação da marca e o ganho de escala em relação a faturamento. Além disso, cada franqueado proporciona para o franqueador conhecimento sobre o negócio local, né? Em um país como o nosso, de extensão continental, ter um franqueado em cada localidade que tenha conhecimento sobre o mercado local, certamente facilita muito o sucesso do negócio. Do ponto de vista do franqueado, ele tem inúmeras facilidades, tá? A primeira é que ele não precisa desenvolver um negócio próprio, não precisa desenvolver um conceito, porque ele vai aderir a uma marca, o ideal é que seja uma marca já consolidada ou em expansão, e também a um negócio desenvolvido pela ideia de outro empresário, e é importante também que já se tenha um know-how sobre a gestão desse negócio. Quer dizer que ele tem facilitado esta questão de não precisar desenvolver o negócio próprio. De outro lado, ele pode aderir às condições de um negócio que deu certo, ou que está dando certo, diminuindo o seu risco de empreender. São 4 os documentos principais para se construir uma franquia. A circular de oferta de franquia, apelidada como COF, o contrato preliminar, o contrato de locação ou sublocação do ponto e, propriamente, o contrato de franquia. É importante que cada um desses instrumentos seja bem negociado, possivelmente com assessoria de um advogado, e a redação das suas cláusulas sejam muito claras. A gente costuma dizer que os contratos devem ser feitos e pensados para dias de chuva e tempestade. O que quer dizer isso, né? No momento da contratação, o clima entre as partes está muito bom, consensual. Mas esse contrato ele tem que funcionar bem na medida em que eventuais desavenças ou discordâncias entre as partes surjam. Além de ser claro e bem escrito, é importante que este contrato tenha cláusulas que prevejam situações futuras que possam vir a acontecer. Um outro aspecto ainda sobre esses contratos é que nós estamos no direito privado, aonde vige aquela regra, aquela máxima, onde que o que não é proibido em lei é permitido. Então, a criatividade das partes envolvidas é que podem desenvolver cláusulas sob medida, bem adaptadas àquelas particularidades daquela franquia. Vamos conversar um pouco sobre quais os problemas jurídicos mais comuns que acontecem nesse tipo de contrato. Um problema muito frequente são contratos mal redigidos, com cláusulas que não são claras ou com omissões importantes, seja de cláusulas obrigatórias por lei ou de cláusulas que a experiência demonstra que devem ser previstas no contrato. Uma cláusula que costuma dar muita dor de cabeça é a falta da previsão de concorrência ou de não concorrência ao final desse contrato. Então, seja o franqueador que ao final do contrato ganha a concorrência do franqueado, ou seja, o franqueado que tem a expectativa de continuar no mesmo ramo de negócio, mas se vê impedido por um prazo que muitas vezes é um prazo até excessivo.
Outro problema muito frequente é a questão de se casar a vigência do contrato de locação com o contrato de franquia, ou seja, ambos os instrumentos devem estar equalizados para se evitar a rescisão da franquia com um contrato de locação em vigência ou a rescisão da locação e a perda do ponto em meio ao contrato de franquia. É importante que esses dois instrumentos dialoguem harmonicamente. Um outro ponto sensível que a nossa experiência tem demonstrado é na rescisão do contrato de franquia, o que será feito com esse estoque? O estoque fica com o franqueado ou o franqueador tem obrigação de adquirir esse estoque? Se houver essa obrigação, a que preço? Pelo preço da nota fiscal ou não. Então, o estoque é mais um item que tem que se ter preocupação ao final desse contrato. Outro item muito importante é a questão da confidencialidade, porque nesse tipo de contrato são divulgadas muitas informações estratégicas e confidenciais. É importante, então, que o contrato de franquia tenha uma cláusula prevendo isso, este dever de não divulgação. Quem tem esta obrigação, se são os sócios, os seus prestadores de serviços, os seus funcionários, especialmente a pré-fixação de uma multa para o caso do seu descumprimento. Uma outra questão também importante é se a obrigação de sigilo ou de confidencialidade se encerra ao final do contrato ou ela permanece vigente. O ideal é que permaneça vigente. Agora, quais os problemas de gestão mais frequentes no contrato de franquia? A nossa experiência como advogado possibilita ver problemas, além de jurídicos, problemas de gestão responsáveis pelo insucesso da franquia. Um deles, que é muito frequente, é o erro na seleção dos franqueados. Então nós vemos muita seleção inapropriada de franqueados que não têm condições de ser dono do seu próprio negócio. Na maioria das vezes, a seleção é mal feita, coloca-se amigos, parentes. Então é muito importante esta seleção no franqueado, que a sua rede de franqueados sejam pessoas aptas ao desenvolvimento da unidade. Um outro ponto também muito frequente é uma expansão, além de muito rápida, uma expansão com foco na quantidade e não na qualidade. Então também é muito importante dar tempo ao tempo e escolher pontos ou mercados estratégicos nessa expansão. Outra particularidade que no Brasil especialmente tem que se ter é o fenômeno da tropicalização. O que significa isso? Cada estado tem a sua cultura, tem o seu clima, tem o seu tempo. É muito importante escolher franqueados locais que bem conheçam a particularidade do seu mercado. Outro problema frequente é o franqueador não ter bem definido o seu modelo de negócio e a sua forma de comercialização e acabar, então, na prática, permitindo tão somente o licenciamento de uso de uma marca, sem transferir know-how e sem transferir um modelo de negócio. Bom, uma vez ocorrido o impasse, a desavença, o litígio, é possível se buscar uma negociação justa? Claro que sim, é importante que o advogado tenha um perfil negociador. Cada vez mais frequente, os advogados eles não devem estar focados no litígio e na judicialização de todas as controvérsias. O advogado deve ter um perfil negociador, buscando então o reestabelecimento do equilíbrio na relação contratual. Como é uma relação contratual longa, eventuais desavenças podem vir a acontecer, são frequentes que elas aconteçam. Então tem que se buscar esse perfil negociador para se solucionar esse impasse, geralmente mediante concessões recíprocas, que eventualmente vão resultar na celebração de um aditivo. Fica então essa advertência ou essa recomendação para que tanto você, franqueado ou franqueador, tenha esse perfil e busquem advogados com esse perfil negociador. Afinal de contas, devo abrir uma franquia? Devo ser franqueador ou franqueado? A resposta para essa pergunta passa pelo perfil do empresário. Se esse empresário tem uma marca consolidada ou em consolidação e tem um modelo de negócio eficiente, ele pode sim se tornar um franqueador e facilmente utilizar dessa ferramenta contratual para multiplicar o seu faturamento e as suas unidades, com um risco reduzido, porque ele não vai precisar dispor de capital próprio.
Agora, de outro lado, se essa pessoa tem o sonho de empreender e é empregada ou ainda não tem seu negócio próprio, não dispõe de uma marca ou de um know-how específico na comercialização de serviço ou de produto, ela pode sim aderir a um modelo de franquia de sucesso. É importante, então, pesquisar no mercado este ramo de atuação e também identificar um franqueador com o seu perfil, a tal ponto que se de um lado nós tivermos um franqueador com um perfil e com um produto eficiente, seja serviço ou mercadoria, e de outro lado um franqueado com o perfil correto, esta simbiose em colaboração, em cooperação, certamente vai proporcionar uma atividade de ganha-ganha para todos os lados. Por fim, considerando a complexidade dessa relação e a durabilidade desse contrato, recomenda-se uma assessoria jurídica tanto na formação como na negociação preliminar. Recomenda-se uma assessoria jurídica desde a negociação até o contrato preliminar, até a elaboração desse contrato e ao longo da execução desse contrato. O ideal é que se tenha uma assessoria pré, durante e pós, com um advogado que tenha experiência e perfil negociador. E se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco, que nós estamos plenamente à sua disposição. Muito obrigado.